Olá, como está? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. ¿Sabe qué es? Es la avaliación de los dentes antes de hacer rellenos labiales. Usted sabe que não é solamente chegar ao paciente, você mirar se o lábio está fino, se o lábio está grueso e já ir começando a colocar hialurônico hasta a quantidade que gostaria a paciente de ter nos lábios. Não, não é assim. Você tem algumas avaliações, não solamente labiales para hacer. Labiales, você já sabe, tem em nosso e-book para você buscar. Agora, intraoral, a posição dentária, você tem que conhecer bem. Esta é a diferença entre os harmonizadores e os desarmonizadores. E os harmonizadores fazem sempre a avaliação intraoral antes de fazer os rellenos labiales. Eu sou o Dr. Augusto Rodrigues. Você que já me conhece, pode colocar like, ponga me gusta. E você que está chegando por la primeira vez, subscreva neste canal. É ideal que você possa compartilhar estes vídeos com outros amigos e assim vamos colocando a harmonização orofacial sempre para um nível mais alto e com mais pessoas fazendo com responsabilidade e com segurança. Então, como falei hoje, vamos falar de los rellenos labiales, pero não exatamente vamos entender de lábios, vamos entender de la parte intraoral. ¿Por qué tienes personas y profesionales que conseguem fazer lábios tão bonitos? E aí pode ser, porque é minha técnica, porque a técnica que eu utilizo é esta, é outra. Isto não é verdade. Quando todos nós outros que estamos vivos agora em mundo, nascimos, já existia rellenos labiales, porque esto se empezó há muito tempo, empezó com as pessoas de guerrillas que estavam com problemas, então as técnicas estão melhores hoje, com produtos melhores e também com maneiras de colocar, com cânulas, agulhas de melhor qualidade, pero as técnicas de lábios sempre são as mesmas técnicas. Mire que você mire uma foto de Nefertiti e os lábios de ella são perfeitos e hasta hoje, antes de Cristo, as pessoas já gostariam de ter estes lábios. Então, por que alguns profissionais conseguem ter tão buenos resultados e outros fazem, pero não conseguem ter tão buenos resultados? Então, uma das coisas mais importantes você vai aprender hoje neste vídeo. Então, vamos juntos. Para você ter esse resultado que eu estou falando, a primeira coisa que você vai mirar intraoral é se o paciente é um paciente classe 1, 2 ou 3. Entender das subdivisões e das variações que pode ter isto. Mesmo que você não seja um ortodoncista, não há problema. Você tem que saber muito bem fazer isto. E se você não faz esse tipo de tratamento, antes de fazer o relleno labial, você vai pedir para o paciente ir hasta um ortodoncista. Doutor, algumas vezes ele não quer ir. Isto depois é uma outra opção, pero tu primeira indicação como profissional é fazer esta identificação e continuar. Está bem? Então, vamos mirar agora. Vou explicar com estes modelos aqui que estão mirando, como você vai mirar dentro da boca de tu paciente e vai identificar se você vai ter um resultado bueno ou não labial e se este resultado vai ser duradouro. Está bem? Então, vamos mirar os modelos ahorita. Vamos começar agora mostrando o que é um indivíduo classe 1. Você está mirando a relação que temos de molares e a relação de caninos. Mas o que mais me importa agora que vocês entendam é que a parte de maxila, que está aqui arriba, e a parte de mandíbula, que está abaixo, estão com todos os dentes em linhas, estão alinhados, está bem? Estão organizados e há um encaixe perfeito destes dentes. Quando hacemos um tratamento de ortodôncia, obviamente que gostaríamos de ter e logramos por este resultado perfeito de posição dentária. Sempre também temos que recordar que as angulações, inclinações destes dentes estejam de forma correta. Vamos mirar agora um outro indivíduo, que também é um indivíduo, um modelo, desculpe, que é de uma relação de classe 1. Pero se miramos estes dientes aqui, já não estão todos alinhados. Eles já estão com um pouquinho de variações de posições e isto pode influenciar diretamente todo o resultado que vocês vão ter, mesmo o indivíduo estando com
la relación buena de mordida, pero la posición dentaria no está buena. ¿Por qué? Un diente está más para adelante, un diente está más para atrás, y esto no es bueno. Quando, agora você vai entender, quando você está colocando seus dedos em los lábios, o que você está sentindo atrás? Los incisivos. Então, a posição de los incisivos todas, você pode até pressionar seu lábio agora, tu lábio, e vai sentir os dentes atrás. Se os dentes não estão organizados de forma correta, muito dificilmente você vai ter um lábio de uma forma correta ou com efeito duradouro, porque isto é de fundamental importância. Agora, as coisas podem se complicar um pouquinho mais. Então, se o paciente é como este paciente que não está com os dentes bem posicionados, mesmo a mordida estando buena, não tem problemas funcionais, é um indivíduo que tem que ir para um tratamento intraoral antes de fazer o relleno labial, ou fazer o relleno labial, pero indicar para o paciente e explicar para ele que é importante fazer este tratamento. Agora, seguimos para um caso com um pouquinho mais de complexidade. É quando temos problemas em la relação de maxila e la relação mandibular. Então, se você mirar agora, mire como os dentes superiores estão muito mais adelante que os dentes inferiores. E neste caso, o que pode passar? Os lábios são muito projetados e a parte de mentón está para trás. Estes pacientes sempre têm que ir para um tratamento de ortodôncia. Você não vai ser relleno em um paciente com esta quantidade de overjet que hablamos, né? Este espaço que tem entre os incisivos superiores e inferiores. ¿Por quê? Porque a relação não é de harmonia. Então, devemos fazer a correção primeiro de isto, para depois fazer o relleno labial. Alguns pacientes hasta vão passar por processos quirúrgicos antes de todo. E miramos se o problema pode estar em maxila ou pode estar também em la mandíbula, necessitando um avanço de mandíbula. Então, este equilíbrio é de fundamental importância. Você, como harmonizador, não pode fazer procedimentos estéticos em pessoas que não estão com boa relação esquelética ou com problemas dentários. Depois, seguimos para outro tipo, que é também uma classe 2 como esta que eu mostrei. Eu mostrei antes a relação de classe 2 divisão 1 e agora a subdivisão 2. Todos já viraram pacientes desta maneira, que têm os incisivos laterais vestibulares, mire, os laterais vestibulares, e os incisivos centrales palatinizados. Então, mesmo que a relação de ello algumas vezes está bueno, não tem tanto problema estético assim estas pessoas em la sonrisa, também podemos ter problemas, porque não vamos conseguir uma boa volumização labial e uma manutenção da posição em estes pacientes. Então, também deve ter uma organização da inclinação de los incisivos centrales. A inclinação de los incisivos, neste caso, é mais importante do que a relação esquelética. Também devemos mirar isto antes de fazer estes procedimentos. Agora, vamos para o caso mais complexo de todos, que são os pacientes que são chamados classe 3. Que é estes classe 3? São pacientes que têm a mandíbula, mire aqui, a mandíbula, mais avançada do que a maxila. Então, na realidade, os dentes da maxila deveriam estar assim, nesta forma, para fora do que os dentes da mandíbula, pero muitas vezes é ao revés. Estes pacientes são pacientes sempre com surco nasolabiales profundos e falta de lábio superior. Porque o problema está onde? Na maxila. Se a maxila está para trás, não vai ter a parte de suporte labial. Então, indivíduos classe 3, devemos indicar ou para um tratamento de ortodôncia compensatório, pero melhor do que isto é indicar para um cirurgião maxilofacial para que pueda ser a correção. Depois
de todos estes casos, menos obviamente clase 1 com os dientes bem posicionados, aí sim vamos diretamente para os rellenos e para o restante da harmonização. Harmonização, sabemos que os pacientes gostam de ter resultados imediatos, pero nem sempre isto é possível, porque o que é imediato algumas vezes, depois não é duradouro. E quando explicamos para os pacientes, eles entendem o que está passando com eles vão entender e vão fazer os tratamentos mais indicados. Isto é o que um profissional deve fazer, e assim que você, harmonizador, deve fazer também em tu clínica e em dia a dia clínico tuyo. A hora que você mirou que é um classe 1, classe 2, classe 3, as variações, subdivisões, você já está listo para hacer os rellenos e a identificação para que não haja mais problema de nenhum tipo e para que tus pacientes sempre vão sair de sua clínica com um resultado muito bonito. E assim depois temos obviamente as características labiais, pero esta característica é uma característica de fundamental importância que você para toda a tua vida não vai mais se olvidar. Está bem? Então, uma vez mais, se gostou deste vídeo, coloque aí me gusta, ponga like, não se olvide, subscreva-se no canal, pode compartilhar este vídeo com outros amigos e também coloque nos comentários qual vídeo mais, qual tema mais você gostaria que eu falasse da harmonização orofacial. Então, muitas graças por estar uma vez mais aqui e este canal cada vez mais está em crescimento e desenvolvimento. Então, assim, seguimos juntos. Nos vemos!